Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana sobre NFL. Vamos falar sobre a grande discussão do momento. Acho que é a grande discussão todo início de semana, mas ganha ainda mais força, porque a gente vai para a semana 14 da NFL e ninguém tem um bom candidato para o prêmio de MVP. A gente tem vários candidatos, que normalmente quando tem muitas pessoas com possibilidade, significa que ninguém de fato tá tendo aquela temporada para agarrar o prêmio, e a gente nunca chegou numa semana 14 da NFL com essa disputa tão aberta, né? Eu tô aqui com meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista. João, você concorda com essa minha premissa de que a gente nunca teve um prêmio de MVP tão aberto nesse momento da temporada? Eu concordo. Acho que, como você falou, geralmente quando é assim, quando tem 5, 6 caras disputando o prêmio de MVP, ele tá meio nivelado por baixo, né? Porque geralmente um ou dois caras já estão despontando, principalmente agora na semana 14, que todo jogo é importante para playoffs. Então não tem esse um ou dois caras despontando. Você não tem, como o Gabriel falou na newsletter dele, você já tinha Aaron Rodgers e Tom Brady disputando em certo ano, Carson Wentz e Tom Brady disputando em certo ano. O Lamar despontou em 2019. Mahomes despontou também no ano que ele ganhou, 2017. Então, ninguém desponta. Não tem esse cara que tá botando a temporada no bolso até agora. E isso também é visto até pelos times, né? Você vê a AFC, é uma bagunça. Toda hora muda o topo, quem tem a primeira seed. Na NFC, os Eagles controlaram a maior parte da temporada, mas perderam feio para os 49ers agora, e nunca passaram a sensação de ser aquele time, esse time é o bicho papão, esse time aqui tá acabando com todo mundo. Não, é um time muito bom, mas ainda assim você não tem nem esse time e nem esse cara que tá despontando como o favoritaço agora. Esse foi o assunto da minha newsletter, como o João citou, né? Newsletter que é exclusiva para os apoiadores. Se você quer ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, ter acesso às newsletters, a podcasts extras exclusivos, se torne apoiador. Link tá na descrição. E assim, mesmo que o cara que vá vencer o prêmio não seja o cara que esteja liderando normalmente nessa altura da temporada, tem um cara indiscutível no topo dessa disputa, né? E nesse momento, eu vejo 9 caras que, se vencerem o prêmio no final da temporada, não vai ser uma surpresa. Eu coloco 9 jogadores com possibilidades reais e a gente vai passar por eles antes de entrar nas nossas listas, né? Lembrando que hoje em dia o MVP ele mudou a forma como é votado. Até 2021 você votava no cara que você achava que era MVP e pronto, e agora você vota no top 5, né? E aí tem pontuação e tal, quinto colocado, quarto colocado e tal. Então eu vou fazer meu top 5, o João fará o top 5 dele. Só para passar pelas disputas antigas, como o João citou, ano passado nessa altura era uma corrida entre Mahomes e Hurts. E o Hurts estava na frente, só que ele se machuca no último mês, e aí perde alguns jogos, não volta tão bem, e o Mahomes ganha o prêmio. 2021 era Aaron Rodgers contra Tom Brady. Tom Brady foi uma das disputas, assim, não em termos de votação, que a votação Rodgers até ganhou com alguma folga, mas em termos de percepção, eu teria votado no Tom Brady. Não acho absurdo o Rodgers ter vencido, mas foi bem apertada. 2020 foi um pouco mais aberta, né, João? Aaron Rodgers venceu e o Josh Allen em segundo, o Mahomes em terceiro, mas eu não achei que foi tão difícil assim votar. O Rodgers era claramente o jogador mais valioso daquela temporada, né? Sim. Os 2 anos do Rodgers são bem interessantes, né? Porque o Rodgers, sempre quando ele esteve saudável, ele sempre foi aquele cara meio que que ele sempre estava jogando bem. Tirando o último ano dele em Green Bay, então ele era quase um voto para esse tipo de ano que você tinha 3 ou 4 caras despontando ali, mas nenhum garantido. Você fala assim, o Aaron Rodgers estaria na temporadinha dele de 38 touchdowns, 4 interceptações de novo. Nunca dá errado, né? O Tom Brady disputa com ele muito pela narrativa também, né? Indo pra Tampa Bay, como é que foi toda aquela questão. E o Mahomes e o Josh Allen são os caras novos. O Mahomes já tinha ganhado o prêmio antes, bem, mas ele ainda era dos da nova geração, e sempre tem meio que essa batalha, passando agora o bastão.
Inclusive, essa foi a disputa de outros MVPs, e o Josh Allen a mesma coisa. Era o primeiro ano realmente bom do Josh Allen. Mas, de novo, você sempre tem um cara que você fala assim, esse cara vai brigar até o final. E hoje, na lista, você tem caras que, tipo, você olha pra lista e fala assim, não, se ele tiver um dezembro ruim, ele não vai nem ser lembrado na hora do prédio. Sim. E não era normal, tipo, ano passado, por exemplo, o Jalen Hurts se machuca no final da temporada, ele podia perder todos os jogos no final da temporada, que ele ainda se lembrado na conversa do MVP. O Carson Wentz se machucou naquele ano, ele acabou perdendo o MVP do Tom Brady, mas ele ainda é lembrado, o ano do Carson Wentz, se ele realmente não tivesse machucado, ele poderia. Hoje não, hoje você tem uns caras que, tipo, se perderem o resto da temporada, não era pra ser. A sensação é que dá pra você vencer esse MVP esse ano com as 5 semanas, né? Não é, assim, não tem ninguém que tenha uma liderança considerável, né? 2019 o Lamar, nessa altura, já era franco favorito, foi MVP unânime. 2018 foi uma disputa boa entre Patrick Mahomes e Drew Brees. Drew Brees perdeu fôlego no final e aí o Mahomes levou o prêmio. 2017, que o João já citou, o Carson Wentz era o favorito, se machuca. Ainda teve ali o Antonio Brown se esboçou ali alguma coisa também, mas ele também se machuca e aí foi o Tom Brady com justiça. Foi 2017 também, só que acho que o cara também perdeu um pouco de fôlego na reta final. Vou fazer de uma forma diferente essa discussão, João. Eu listei aqui os 9 jogadores que eu vejo como possibilidades reais, e cada um deles eu fiz o caso positivo e o caso negativo, né? O a favor e o contra. Vamos passar por esses casos, vamos falar os candidatos, e aí no final a gente revela nossos votos e debate. Essa lista está em ordem alfabética, não é ordem de preferência, só para deixar bem claro. Começando com o quarterback, começa o nome com a letra B, Brock Purdy, quarterback do San Francisco 49ers. Meu caso a favor para ele é o quarterback do melhor ataque da NFL, as estatísticas avançadas dele são excelentes, e ele ainda tem chance de ter a melhor campanha na NFC. O caso contra ele é visto como um quarterback de sistema por muita gente. O sistema, que é muito bom, comandado pelo Kyle Shanahan, talvez a melhor mente ofensiva na NFL. E é um ataque lotado de estrelas, né? Deebo Samuel, George Kittle, Trent Williams, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk. Você vê o Brock Purdy como um candidato real ao prêmio? João tá tossindo. Desculpa. Eu acho que ele tá na briga ali. Eu acho que ele perdeu um pouquinho de fôlego por causa da... Teve um período ali de 2-3 jogos bem ruins pelos 49ers. E o Brock Purdy é um pouquinho do caso de viés de confirmação, né? Quando ele joga mal, todo mundo fala assim, aí, não tava falando? O cara foi a última escolha do draft, ele é o quarterback de sistema, então ele não precisa de muito pro pessoal se voltar contra ele. Mas voltou bem, né? Ele voltou bem, ele fez uma ótima partida contra os Eagles, que talvez tenha sido o maior teste dele na temporada. Até pela narrativa que muito se criou, o fato dele não ter jogado, ter se machucado, né, na final de conferência da temporada passada, e os 49ers acabaram perdendo para os Eagles. Então eu acho que ele tá ali na briga, mas eu acho que ele não, nesse hoje, dia 5 de dezembro que a gente tá gravando, o momentum ainda não tá com ele tá começando a pegar um pouquinho de momento. Então se ele fizer mais 2 ou 3 partidas boas, os 49ers de fato assumirem a liderança da NFC, aí a coisa muda, mas nesse momento eu acho que ele tá um pouquinho atrás aí. Sobre esse jogo, eu escuto um podcast, o Pardon My Take, que um dos participantes torce pro Philadelphia Eagles, né? Aí ele começa o programa dando parabéns ao 49ers por ter vencido o troféu ganhou dos Eagles na semana 13, né? Que acho que é um bom sentimento, mas foi um jogo realmente muito importante. João, depois da letra B, vem a letra C. E aí eu tenho que te perguntar, porque tem um cara importante com o nome que começa na letra C, que eu não coloquei na minha lista. E eu acho que eu preciso citar, porque acho que a maioria das pessoas do público o colocariam. Eu não vejo possibilidade para ele vencer o prêmio. E se ele vencer, ficaria muito surpreso, por isso que ele não está na minha lista. E eu pergunto pro João, o Christian McCaffrey
running back do San Francisco 49ers, tá no seu top 5? Não, não está. Tá nos jogadores que você considera como realista vencer o prêmio? Não, não está. A minha questão é a seguinte. Christian McCaffrey, melhor running back da NFL, indiscutivelmente. Excelente jogador, excelente recebendo passe. Ele, dos running backs, é o mais importante mesmo. A minha questão com o McCaffrey é: você tira o McCaffrey e você bota um running back mediano no lugar dele, eu acho que você consegue a porcentagem maior da produção dele do que qualquer outro jogador nessa lista aqui que a gente vai citar. Running back é uma posição que depende muito de esquema, depende muito de linha ofensiva, depende muito de chamadas e tal. E o Christian McCaffrey, se fosse um prêmio melhor jogador da temporada, o Christian McCaffrey tinha que estar no top 3, top 5. Como é um prêmio jogador mais valioso, eu não acho que o Christian McCaffrey entra na... Eu acho que ele vai acabar recebendo votos, mas eu, Gabriel Martins, não coloco ele como um candidato real ao prêmio. Eu também não coloquei ele na minha lista de candidatos, até por causa disso que a gente acabou de falar do Brock Purdy. Se o Brock Purdy é considerado quarterback de sistema, o Christian McCaffrey ele é uma excelente parte, mas desse sistema. Tudo que a gente falou pro Brock Purdy vale pro McCaffrey. Embora o McCaffrey, na minha opinião, é um melhor running back do que o Purdy é um melhor quarterback. Mas não é essa a discussão aqui do prêmio, né? Ainda a importância e o valor do quarterback Brock Purdy é maior que a do Christian McCaffrey. Então, eu acho que é muito complicado para ele mesmo competir contra o Brock Purdy e competir com os outros. Porque, de novo, eu acho que, como você falou, o McCaffrey é o melhor running back da NFL. Mas, nesse momento, ele tá agregando tanto valor assim pro San Francisco 49ers para ele ser o jogador mais valioso da NFL? Eu, sinceramente, acho que não. Concordo. Outro jogador que começa com a letra C e que tá na minha lista, e acredito que tá na sua lista, quarterback CJ Stroud, do Houston Texans. O caso a favor dele é uma das grandes surpresas da temporada. Ele tá jogando em alto nível num time que não tem outras estrelas, e ele seria o primeiro calouro desde 1957 a vencer o prêmio. Jim Brown, lendário running back do Cleveland Browns, venceu como calouro, primeiro ano do prêmio de MVP. O caso contra: os Texans, nesse momento, estão fora da zona de classificação para os playoffs e é muito difícil você conseguir justificar que o jogador mais valioso da temporada fez isso num time que não foi aos playoffs. E eu acho que é um caso contra bem pesado contra o CJ Stroud. A gente não vai entrar ainda no top 5 da lista, João, então vamos guardar para o final. Mas o que você acha do caso do CJ Stroud? A minha questão com o caso... eu concordo com o caso a favor, que você falou. De novo, a maior surpresa da temporada. Tá jogando muita bola e de novo, em termos de agregar valor, que essa é a base do prêmio, o Houston Texans eram 1-2, se não o pior time da NFL no ano passado. O Houston Texans tinha a primeira escolha geral até o técnico ganhar um jogo milagrosamente na última rodada e cair para segundo e selecionar o CJ Stroud. O time melhorou esse ano como um todo, não foi só o CJ Stroud, mas ainda assim é um pulo muito grande que o time deu para você não atribuir isso ao quarterback, nem que seja parte disso. Então, em termos de agregar valor, eu acho que ele está muito, muito bem nessa temporada. Sobre a campanha, faz sentido. Ele não vai ser o MVP se ele não for para os playoffs. Mas, de novo, é uma questão que é muito volátil. Nesse momento, o Houston Texans não está classificando os playoffs, mas tem duas vitórias a menos que o Miami Dolphins, que é o primeiro colocado da AFC. E agora com o Trevor Lawrence machucado, os Texans podem vencer a divisão. Sim, e o Houston Texans, se você analisar a temporada do Houston Texans, é claro que isso não conta pra nada. Mas o time, qual foi a última vez que o Houston Texans não esteve em um jogo? Verdade. Aí a gente tá usando... As últimas 3 derrotas... Tá usando o critério do comitê, né? As últimas 3 derrotas do Houston Texans foram
um field goal com o cronômetro estourado, outro field goal com o cronômetro estourado, eles perdendo um field goal com o cronômetro estourado. É. Então é um time que está competindo na temporada muito bem, mas a minha questão é essa. O recorde deles muito bem poderiam ser diferentes, poderiam estar no topo da AFC. Então acho que essa questão é muito volátil para ela ser... não, ele não é por causa disso, acabou. Por isso que eu acho que ainda vai mudar. E uma das grandes questões que eu acho que tem o CJ Stroud é um pouco a narrativa. Porque é tanto a favor quanto contra. Muita gente usa o fato de ele ser calouro a favor dele. Não, você até cita mesmo no caso positivo. Ele é o melhor calouro desde o Jim Brown, periri, pororó. E isso, entre aspas, não deveria impactar o quão bom calouro ele é. Deveria impactar só o quão bom ele é. Mas muita gente usa isso contra também e falou assim, não, a temporada de CJ Stroud é muito boa pro calouro. Não é boa pro calouro, é boa pro quarterback da NFL também. Então eu acho que ele também se perde um pouco nessa narrativa. Eu concordo com você que eu acho que funciona para os dois lados mesmo, né? Ele é o 6º em EPA por jogada, né? Ele tá logo atrás do Patrick Mahomes, tá na frente do Hurts, por exemplo, Herbert e tal. Eu acho que é a favor e contra mesmo, porque você vai querer quebrar esse precedente de um calouro. Acho que tem que ser um ano transcendental pro calouro vencer o MVP, porque é a mesma coisa que, fazendo uma comparação meio porca, um ator jovem faz uma grande atuação no Oscar, só que aí ganha o cara que já fez 15 filmes espetaculares, só que aí ele não ganhou pelo filme que ele deveria ganhar, e ele fala, não, chegou a hora desse cara ganhar o prêmio, né? Eu lembro, no ano passado, eu achava que o Paul Mescal devia ter vencido o prêmio de melhor ator, né? Só que ele é super jovem, foi o primeiro filme que fez sucesso dele, e ele não venceu. E eu acho que é meio com o CJ Stroud aqui, né? Você vai querer... Acho que vai ter que ser um ano muito fora da curva para um calouro vencer. E tem a questão da lesão do Tank Dell. A lesão do Tank Dell acho que afeta ele mais que qualquer outra coisa nesse momento. Porque ele realmente está jogando muita bola o Tank Dell. Agora, mas vamos ver. Eu acho que afeta muito a possibilidade de jogo dele. Uhum. Mas pode afetar muito a narrativa também, de novo, como você estava falando. Sim. Porque se ele levasse o Houston Texans sem o Tank Dell, também já é outra coisa a mais para você botar no cinto dele. Então eu acho que tudo agora impacta, principalmente porque a disputa está tão aberta. Então qualquer detalhezinho vai impactar. E eu acho que a questão da narrativa, como você falou, muita gente pelo fato do CJ Stroud ser o único quarterback ali, que tem, entre aspas, o prêmio de consolação, que é o calor do ano. Então tá muito... Se tiver para, é melhor dar para outro, porque ele já vai ganhar o prêmio de calor do ano. Então, eu acho que também isso impacta. Você daria pro CJ Stroud? E depois o que você faria com o prêmio? Peraí. O CJ Stroud baixou o nível do programa. CJ Stroud de Ohio State, universidade pela qual o João... O João fala de Ohio State, você acha que ele estudou em Ohio State, né? Mas não é o caso. Vamos passar pro Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys. Caso a favor, vem pegando fogo desde o final de outubro, nível muito alto, tem ótimas estatísticas avançadas, e os Cowboys agora possuem uma chance real de despancar o Philadelphia Eagles do topo da NFC Leste e, consequentemente, do topo da NFC. O caso contra, ele não começou tão bem a temporada e a opinião pública não é muito fã dele, a gente sabe disso. Um ponto em comum para ele e para o Jalen Hurts, esse Eagles e Cowboys da semana que vem pode colocar ali, não vou dizer que um degrau acima dos demais, mas se fosse uma prova de natação, acho que o quarterback que ganhar e jogar bem essa partida coloca pelo menos meio corpo nessa disputa. Eu acho que a partida ali é meio que, de novo, tá tão aberto que não é 100%, mas é meio que matar ou morrer pros dois. Sim. Quem perder vai ficar bem atrás na disputa, e quem ganhar se fortalece muito, né? Na disputa pelo MVP, não pela divisão. Inclusive, você não tem condições de chegar ainda na frente dos Cowboys, mesmo se perder. Se os Cowboys perderem, fica realmente complicado. Mas é um jogo muito grande. E a questão do Dak Prescott, além disso, é um pouquinho da síndrome do Miami Dolphins, né? Uma hora ele vai ter que vencer um time bom, né? Porque, tudo bem, o Seattle Seahawks não é um time ruim, mas você bota ele frente a frente com um contender,
Dallas Cowboys ainda não ganhou nenhum jogo desse. Tomou uma porrada do 49ers, perdeu o Philadelphia Eagles. Então eu acho que, muito além da disputa direta com o Jalen Hurts esse jogo, é meio que eu provei aí, Dak Prescott. Você tem garrafa vazia pra vender? Então eu acho que o Dak Prescott é o jogador que é o que tem a maior interrogação nesse momento pra mim, mas a mais fácil de se apagar. Uma vez que ela se apagar, eu acho que ele vira o favorito. Mas ela ainda tá lá. Nesse ponto, assim, ninguém tem uma... Assim, o Jalen Hurts, ele jogou bem, mas não foi espetacular contra os Chiefs na vitória no jogo entre Eagles e Chiefs, né? Acho que não tem um quarterback com essa atuação icônica. Talvez a melhor vitória de um quarterback aqui dessa lista seja o Brock Purdy contra os Eagles. Sim. Eu acho que a vitória dele contra os Eagles é o maior ponto do Brock Purdy no momento agora. Uhum. O que meio que tá sustentando ele na disputa. Mas o Jalen Hurts não foi perfeito contra os Cowboys, não foi perfeito contra os Chiefs, mas ganhou esses jogos. E isso ainda conta. Verdade. Vamos passar pro próprio Jalen Hurts, que a gente já falou um pouquinho, podemos passar um pouco mais rápido. É o quarterback no ataque top 5, time que tem a melhor campanha da temporada no momento, ele bateu na trave ano passado. O caso contra, e eu acho que vale pro Patrick Mahomes também, é que a temporada do Jalen Hurts não é tão boa quanto do ano passado. E a gente sabe que o quarterback, quando ele chega nesse nível, ele tá disputando contra os outros jogadores da NFL, mas tá disputando mais contra o desempenho passado dele. E eu não acho que o ano do Hurts é tão bom quanto o ano que ele teve na temporada passada. E aí eu sinto que caras nessa situação costumam ter dificuldade. Por mais que não deveria ser o caso, na realidade eu acho que os caras costumam ter dificuldade quando se colocam nessa situação. Isso é verdade. Um exemplo clássico é o LeBron só ter 4 MVPs na NBA. Discutivelmente, ele foi o melhor jogador de basquete dos últimos 15 anos, só venceu 4 vezes o prêmio. Porque muitas das vezes ele disputava contra ele mesmo. O Jalen Hurts, eu acho que tem uma nuance que é um pouco menor do que o Patrick Mahomes nesse sentido. Que o Jalen Hurts não venceu o prêmio no passado. Então talvez essa temporada sirva um pouco mais de viés de confirmação do que não, ele foi pior que o ano passado. Mas ele não ganhou ano passado, porque ele estava disputando com o Mahomes, e a gente estava tudo naquele... Ele se machucou no final, e também tinha toda a questão, é o primeiro ano bom do Jalen Hurts. Então, será que é pra valer? Então, esse segundo ano é mais uma questão, ele realmente é bom. Talvez tenha caído um pouquinho o nível, mas porque ninguém consegue manter o nível que ele teve nas primeiras semanas do ano passado, mas ele realmente é bom. Então, eu acho que talvez não entre tanto ele disputar com ele mesmo, mas sim a análise dos 2 anos, que também tá errado, que eles têm que analisar um ano só. Mas se você juntar os 2 anos, eu acho que o Jalen Hurts eu acho que ele não só é o melhor jogador desses últimos 2 anos, como ele se confirmou como um dos grandes jogadores da NFL. Eu acho que esse ano serve para isso, para confirmação disso, que não era fogo de palha. Concordo. O próximo jogador nessa lista, que eu coloquei de teimoso, eu sei que muita gente vai reclamar, é o Josh Allen. Quarterback do Buffalo Bills, não é o Josh Allen, edge rusher do Jacksonville Jaguars, que tá fazendo uma temporada muito boa. Antes fosse? Não. Antes fosse? Não, João. Excelentes estatísticas avançadas e ele carrega um ataque bem fraco nas costas, e que já até demitiu o coordenador ofensivo, né, o Ken Dorsey. O caso contra, ele tem um número de turnovers alto, que eu acho que é um pouco superestimado, eu acho que é um pouco mais relacionado a azar do que necessariamente uma queda de desempenho dele. E tem a questão parecida com a do CJ Stroud, né? Que ele até tem um caminho mais difícil pro Buffalo Bills chegar nos playoffs do que o CJ Stroud com o Houston Texans. Mas eu acho que o Josh Allen tá jogando muito bem. E a minha questão aqui, se o Josh Allen, essa sorte de turnover inverte um pouco, os Bills vencem, 4 dos próximos 5 jogos, eu consigo ver um cenário bem realista que a gente termina a temporada e fala, por que não Josh Allen vai ser o MVP? Eu não consigo ver esse caso. Eu acho que é muito em si o Josh Allen. Eu acho que ele é o cara que lidera a NFL em turnovers. Turnovers não, interceptações. Turnovers eu não tenho essa estatística agora, não. Uhum. Eu acho que aí sim a sorte das interceptações muda. Muita interceptação é sorte, mas no caso do Josh Allen a maioria não é. A maioria é ele só forçando a bola.
E eu acho que o ataque piorou bastante esse ano, sim, e o Ken Dorsey estava muito mal, até que foi até demitido. Mas não é desculpa. O ataque do Buffalo Bills piorou esse ano. O do Kansas City Chiefs também. O Kansas City Chiefs perdeu o Eric Bieniemy, não tem um wide receiver vivo no Kansas City Chiefs que é capaz de agarrar 10 bolas em 10. Então, mas o Patrick Mahomes continua tendo uma temporada bem acima do Josh Allen, na minha visão. Eu acho que o Josh Allen, eu até vou concordar em parte com o Gabriel, falando que não está fazendo uma temporada tão ruim quanto os números parecem. Os números de interceptações, os recordes do Buffalo Bills, mas não é uma temporada de MVP, nem de perto. São 13 interceptações, ele é o segundo colocado nesse ranking, né? Ele tem um número que eu tô enrolando aqui enquanto eu procuro aqui essa minha newsletter, que eu escrevi sobre o Josh Allen, né, na semana passada. Eu pedi para um amigo meu, Tej Seth, que é um cara que trabalha com analytics e tal. Eu tinha uma sensação vendo o Josh Allen que era as interceptações dele não são tão prejudiciais ao time quanto outras interceptações, porque nem toda interceptação é criada igual, né? Uma interceptação numa primeira para gol na linha de 4 jardas te quebra mais do que uma interceptação numa terceira para 15 no meio campo. E eu tinha a sensação que o Josh Allen tinha muitas dessas interceptações que não eram tão prejudiciais assim. E ele pegou os números, fez uma avaliação por estimativa de pontos adicionada, quer dizer, no caso, retirada, quanto que os quarterbacks custaram aos seus times. E o Josh Allen, que é o segundo quarterback com mais interceptações, ele é tipo 16º nesse ranking. E o que isso significa? É muito arm punch. O que é o arm punch, né? Que é aquela terceira descida para 15 jardas, que ele arrisca um passe longo para tentar a chance ali do quarterback, do wide receiver fazer a recepção. Se for interceptado, você tá ali, você dá 10 jardas pro time adversário, né? Não é tão prejudicial. E outros lances, tipo a bola, um kick ruim para ele, ou teve, por exemplo, uma Hail Mary que ele tentou no final do primeiro tempo, no penúltimo jogo, que foi interceptada. Então, eu acho que as interceptações do Josh Allen são um pouco superestimadas, e eu acho que em termos de desempenho, o desempenho dele nessa temporada tem sido muito bom. O próximo cara, Lamar Jackson, Baltimore Ravens, quarterback de um ataque top 10, um time que luta pela melhor campanha da AFC. Acho que tem muitos jogos, no caso contra, muitos jogos medianos, e a ausência do Mark Andrews tem atrapalhado ele nas últimas semanas. Ele é um cara que eu vejo também assim, se ele tem um dezembro muito forte, eu acho que ele pode levar o prêmio. Mas eu não colocaria ele no primeiro patamar, diria, nesse momento. Eu também não coloquei ele no primeiro patamar. Eu acho que ele é um cara que... Eu acho que os jogos meia são o principal característica. Ele é um cara que parece que tem vários jogos que ele é meio blasé. Uhum. Então ele tá ali, ele faz o suficiente para ganhar, mas era a hora que a gente queria... Bota o pé na garganta do adversário, então tá lá e tudo. E muitas vezes nem é total culpa dele. Como você falou, o Mark Andrews se machucou, vários jogos sem o Odell, o Zay Flowers também perdeu tempo, se eu não me engano. Então, muitas vezes ele tá se preservando, mas eu acho que falta um pouquinho daquele... E o Lamar é um cara que também disputa contra ele de 2019, né? Verdade. Então, todo mundo que viu a temporada dele de 2019 fala assim, pô, tá faltando alguma coisa aqui. Então, eu acho que é difícil pra ele achar essa coisa que tá faltando. Justo. O próximo aqui é o Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs. O caso a favor, ele é indiscutivelmente o jogador mais valioso da NFL, assim, um vácuo. E ele tem comanda o sexto ataque. Monetariamente, né? Comanda o ataque que é top 6 na NFL em EPA por jogada, com um dos piores corpos de wide receivers na NFL. O Travis Kelce, pra mim, não é Travis Kelce ápice que a gente tá vendo. Pode ser uma questão física momentânea, ou pode ser declínio, mas eu não tenho sentido ele
tão bem quanto a gente já viu no passado. São essas duas, são só essas duas opções? Acho que um pouco de cada também, né? Pode ser. Você acha que não tem nenhuma outra coisa extra-campo que pode estar impactando pra bem ou pra mal? João, isso aqui é um programa sério. Isso Kelsey. aqui é um programa sério, a gente não entra em vida pessoal dos jogadores. Eu só te mandei, não sei se você viu, pouco antes da gente começar a gravar, eu achei um boss move da Brittany Mahomes, que ela postou uma sequência de 3 fotos no jogo contra os Packers. Na terceira foto, a Taylor Swift, tipo, era a Brittany Mahomes, uma mulher que eu não sei quem é, e a Taylor Swift do lado, assim, tipo, abraçado meio casual, assim, pô, respeito. Se postar uma foto casualmente, assim, com a Taylor Swift, a Brittany Mahomes, ela foi muito injustiçada. Ela foi muito colocada... A Taylor Swift pode ser a rainha do mundo moderno. Mas a Brittany Mahomes ainda é a rainha do Kansas City Chiefs. Exatamente. Mas eu acho que a Brittany Mahomes foi muito injustiçada porque ela foi colocada no balaio com o Jackson Mahomes, que é o irmão do Mahomes. Mas eu achei que foi legal. Eu achei que ela, pô, foto assim com a Taylor Swift do lado dela, assim, tipo, pô, minha amiga aqui, nada demais, nada normal. Respeito isso. Voltando à seriedade, o Mahomes, ele, em números, é o pior ano dele como titular. E aí volta aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né? O Mahomes, ele não é julgado contra o resto da liga. É julgado contra o desempenho passado dele. E você vai querer votar no Mahomes pra MVP no pior ano dele como titular na NFL? Não. Mas, de novo, como toda moeda tem dois lados. Aquilo que a gente falou do Aaron Rodgers no início, que quando tava meio rolando, sempre tinha ali uma temporadinha boa do Aaron Rodgers, que dava pra botar para MVP, o Mahomes é meio que isso, né? Num ano que tá todo mundo ali meio mal, meio bolado, você vai votar em quem? No CJ Stroud, que é calouro, ou no Patrick Mahomes, que tem o maior contrato da história do futebol americano? Verdade. Qual você, como votante, qual que daqui a 15 anos não vai fazer você passar vergonha? Porque... Então é isso mesmo. O Mahomes é a bola de segurança também, né? O Mahomes é o melhor jogador da NFL, né? E se não tem ninguém despontando, dá o prêmio pra ele, né? Tudo bem, vai levar em consideração performance passada? Vai, mas ele é o cara, né? Em caso de dúvida, é assim que, assim que o Steve Nash ganhou 2 MVPs, né? Assim que o Derrick Rose ganhou um MVP. E de novo, não era pra ser assim, mas a gente tá falando da realidade. Vai ter gente que vai pensar assim. Na dúvida, o Patrick Mahomes é ali a bola rápida no alto da zona e vive pra votar em outro dia. João, então, ninguém tem referência de beisebol. Teve gente que entendeu. Teve gente. Eu, no caso. Vamos encerrar aqui com a dupla do Miami Dolphins. Quarterback Tua Tagovailoa do Miami Dolphins, Tyreek Hill do Miami Dolphins, wide receiver. O caso do Tua, números excepcionais. Tem sido durável. Quem diria que no ano que literalmente metade dos times tiveram que colocar quarterback reserva em campo, que o Miami Dolphins não seria um desses times, né? Realmente eu acho que tem que ser considerado. Comanda um dos melhores ataques da NFL, que tem uma chance boa de ter a melhor campanha da AFC. O caso contra, tem o esquema do Mike McDaniel que ajuda muito, que facilita muito a vida dele. Tem a presença do Tyreek Hill. E tem o desempenho do ataque dos Dolphins não ideal contra times melhores, né? Um time que trucida os times piores e tem dificuldade contra os times melhores. O Tyreek Hill, caso a favor, melhor wide receiver da NFL, deve ser o primeiro a ultrapassar 2.000 jardas numa só temporada, tá caminhando para isso, e eu acho que é o não quarterback que mais obriga as defesas adversárias a se ajustar, né? A velocidade dele, tudo que ele faz. O caso contra, ele não é quarterback. O esquema do Mike McDaniels, assim como é um ponto contra o Tua. E a vida dele, ele tá jogando com um candidato MVP, passando a bola pra ele, né? Então, a minha questão aqui com o Tyreek Hill e com o Tua é que eu acho que um dos dois vai tirar voto do outro. E eu acho bem difícil um deles ganhar, por conta disso. Eu também acho que um vai acabar tirando o voto do outro. Mas, se a gente pegar num vácuo, deveria ser assim. Não deveria ter 2 candidatos de MVP no mesmo time. Isso não é natural. Porque a gente está falando de valor.
Qual jogador é mais valioso, qual jogador agrega mais valor. Você tem 2 jogadores agregando tanto valor assim, o Lewandowski tem que ganhar todos os jogos, não ganhou. Então, claramente, um é mais valioso que o outro. Aí a questão é, qual que é a causa e qual que é o efeito? O Tua é mais valioso e por isso o Tyreek Hill está tendo a temporada que ele tem, ou o Tyreek Hill é mais valioso e por isso o Tua está tendo a temporada que ele tem? E pra mim a resposta é até bem simples. Eu acho que o Tyreek Hill é bem mais valioso que o Tua. Bem mais valioso. Bem, vamos... Eu vou Todos os quarterbacks você bota no Miami Dolphins e o Tyreek Hill tem 1.400 jardas esse ano. Alguns, acho que todos que a gente citou aqui. Quantos wide receivers você bota no lugar do Tyreek Hill, ele tem 1.400 jardas esse ano? Menos. Eu não quero dar muito spoiler do meu top 5, porque eu acho que a gente entrar muito nesse ponto, eu vou acabar dando spoiler do meu voto. Mas vamos entrar nos votos, falar um pouco mais sobre o Tyreek Hill em breve. João, do quinto ao primeiro para criar suspense pro público, qual a sua lista? Número 5, Patrick Mahomes. Número 4, CJ Stroud. Número 3, Tyreek Hill. Número 2, Dak Prescott. Número 1, Jalen Hurts. Como é que eu tô anotando? O João então tem Jalen Hurts como MVP. Nossas listas já não são tão parecidas assim, em ordem principalmente, e tem um nome diferente. O meu quinto colocado é o Patrick Mahomes. O meu quarto colocado é o Jalen Hurts. O meu terceiro colocado é o Tua. O meu segundo colocado é o Tyreek Hill. E o meu primeiro colocado é o Dak Prescott. E assim, nesse momento, se você me pergunta quem que eu acho que vai vencer o prêmio, é outra pergunta. Nesse momento, a forma como eu vejo agora a disputa é essa. O Tyreek Hill, pra mim, tem a melhor chance que acho que qualquer jogador vai ter, qualquer não quarterback vai ter de vencer esse prêmio desde 2012, que foi o Adrian Peterson, né? E eu entendo que acho que as estatísticas avançadas provavelmente não defendem a presença do Tyreek Hill como segundo, mas o que ele é o efeito Stephen Curry, né, que a gente fala, né, como ele obriga as defesas, o impacto dele, e eu concordo com o que o João disse, eu acho que o Tyreek Hill é mais importante. Assim, se o Tua se machuca, se qualquer um dos dois se machuca, o time do Dolphins tá ferrado. Mas se você troca o Tua por um quarterback mediano, você troca o Tyreek Hill por um wide receiver mediano, eu acho que trocar o Tyreek Hill iria piorar mais esse time. Porque eu acho que é mais fácil encontrar um quarterback mediano. Não é mais fácil, mas assim, não é só que o Tyreek Hill é um wide receiver excepcional. Assim como não é só o fato do Stephen Curry ser um armador excepcional. Ele é o melhor arremessador de todos os tempos e não tem ninguém que chegue sequer perto. Ninguém estica o campo. O Tyreek Hill muda. Sim. O Tyreek Hill muda a forma como as defesas se preparam para um jogo. Não tem nenhum jogador na NFL hoje, isso inclui o quarterback, que impacta como uma defesa se prepara para um jogo do que o Tyreek Hill. Se o Tyreek Hill está em campo, é uma defesa. Se o Tyreek Hill não está em campo, é completamente diferente do que você está preparado para fazer. Sim, porque ele é o wide receiver mais rápido da NFL. Ele é o DK Metcalf. E, assim, a gente tem dois tipos de wide receivers muito rápido. É aquele que estica o campo, que recebe aquela bomba longa, e aquele que recebe o passe curto e transforma no avanço longo, né? O cara mais ágil e tal, e o cara mais veloz em linha reta. O Tyreek Hill é os dois. Ele pode pegar um screen e fazer um touchdown de 70 jardas, e ele pode fazer um touchdown com a bola viajando 60 jardas no ar. Então, eu acho que ele tem a melhor possibilidade de qualquer não quarterback, mas eu coloco o Dak Prescott, porque eu acho que já são 6 semanas dele jogando futebol americano em altíssimo nível. Eu não botei o Dak Prescott em primeiro na minha lista, pelo que eu falei quando eu estava citando os nomes. O timing pra ele foi ruim, porque é na semana do Eagles e Cowboys, e eu não vou botar ele na frente do Jalen Hurts até ele ganhar dos Eagles. Porque você acha que ele tem alguma chance de ganhar se ele perder dos Eagles? Cara, esse ano eu acho que não dá pra gente presumir nada sobre o prêmio de MVP. Vai mudar a sua lista se ele perder pros Eagles? Depende como ele jogar também, né? Eu acho que ali é o tipo de jogo que tem que ganhar. Tem que ganhar. Se for um shootout, ele tiver 450 jardas, 5 touchdowns, e os Cowboys perderem por 42-39, isso vai... E ele continua jogando nesse nível. Não ganhou o jogo. Infelizmente não ganhou o jogo. Então você acha que vitórias de quarterbacks são uma estatística?
São. Por que o Messi ganhou o melhor do mundo esse ano? Isso a gente sabe, né? Devia ter sido o Haaland, mas não foi. Não, porque o Mbappé fez 3 gols na final da Copa do Mundo. Justo. É um podcast de futebol americano. Só pra recapitular a lista aqui do João. Hurts, Prescott, Hill, CJ Stroud, Mahomes. A minha Prescott, Hill, Tua, Jalen Hurts e Mahomes. Pra resumir, João, a gente não tem a menor ideia quem vai vencer o prêmio de MVP. E esse último mês basicamente vai definir do zero, quase. A gente falou nas nossas listas de 5, tem o quê? 6 ou 7 jogadores? 6. Que a minha tem o... Então mudou um? A minha tem o Tua e a sua tem o CJ Stroud. Então, desses 6 jogadores, definitivamente o MVP tem chance de ser um deles. E não é garantia. Tem chance também de não ser. Não é garantia. Só passar as odds aqui rapidinho, que eu acho que é uma boa indicação. Dak Prescott é o favorito nesse momento com 4,0. Brock Purdy segundo, 4,50. Hurts, 4,50. Mahomes, 8. Tua, 8,50. Lamar Jackson, 9. Tyreek Hill, 15. Ele caiu bastante. Ele tava 31, se eu não me engano, antes da rodada. Christian McCaffrey, 19. CJ Stroud, 29. Josh Allen, 34. Aí já cai bastante. Então, esse site de aposta aqui que eu tô vendo, ele vê basicamente 10 jogadores com a possibilidade, né? Os 9 que eu citei, mais o Christian McCaffrey. Você acabou passando pelos abusos. Ele não quer nem voltar a jogar, né? Aí fica difícil. Jake Browning, 501 pra 1. Isso aqui eles botam só pra pessoa, tipo, vou rasgar um dinheirinho aqui. Não. Só pra ganhar dinheiro. Não vou rasgar um dinheiro aqui. Não. Vou botar aqui no site. João, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @duca_JE. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. O podcast Caras dos Esportes volta amanhã com episódio sobre NBA. Se você não escutou o de ontem sobre NBA, sobre os jogos da Copa NBA, discussão sobre trocas na liga, não deixe de escutar. Preview da rodada na quinta-feira, que é exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador. Link tá na descrição. Até a próxima. Tchau.